Olá, bem-vindo, bem-vinda a mais um podcast aqui da Rente, mais um episódio do nosso podcast. Hoje a gente recebe uma pessoa que eu vou ter que ler aqui, que é tanto título que eu vou ter que ler um pouquinho sobre ele. É o Flávio Guerra, sócio e CEO da Construir Loteamentos e sócio e conselheiro da Urba Minas, presidente da Aelo Minas Gerais e vice-presidente da Sinduscon e da Secov. Esses nomes todos eu tenho que falar, porque senão você fica com raiva de você, né? Bem-vindo aí, obrigado. E, já aproveita e fala um pouquinho de você aqui pra gente. Primeiramente, eu quero agradecer ao Léo, toda a equipe da Rente. É um prazer inenarrável estar aqui. O prazer é meu, tá certo, eu acho. O prazer é meu. Mas é muito importante, né? Esse bate-papo sobre o mercado de loteamento, principalmente, né? Difundir conhecimento, falar do que está acontecendo. E te parabenizo por essa iniciativa que está sendo um sucesso. Obrigado. Um sucesso de audiência, todo mundo comentando. E eu fico muito satisfeito de estar participando. E representando também as nossas empresas e entidades, né? O pessoal não sabe, né? Eu vou pedir para você falar de você, mas o pessoal não sabe que a gente fica brincando que a gente é casal, né? Eu e você. Porque todo evento que a gente vai, que a gente se encontra, a gente almoça junto, a gente sai do evento junto, participa junto, senta junto, guarda lugar pro outro, né? Tá sempre junto. E aí o pessoal fica, chegou o casal lá, chegou o casal. É bacana isso, Léo, porque é até importante falar isso, né? O nosso mercado precisa participar. E acaba que a gente vira amigo nos eventos, conhece pessoas, e troca muita informação, troca figurinha. O mercado precisa participar cada vez mais dos eventos, né? Incentivar os eventos, levar para os estados que ainda não tem. Tem muita troca de experiência, né? É muito rico, é muito case, é muito depoimento e encurta o caminho do aprendizado, né? Da curva de aprendizado. É muito importante. Os almoços são importantes, né? O corredor é importante, o cafezinho é importante, porque você termina trocando experiência, gera negócio. Gera negócio. Eu tenho um caso engraçado, eu já estou quase pulando para as perguntas aqui, mas a gente volta para você se apresentar. Mas eu tenho uma pessoa em comum da gente, né, que estava falando que viu uma palestra sua uma vez, conversou com você e vocês fizeram um negócio juntos, né? Sim. Tá fazendo um loteamento junto. Então, a importância dos eventos para esse tipo de negócio, inclusive. Não só como sócio em loteamentos, mas também como fornecedores, etc. Sim. Eu cito aqui, por exemplo, a Vivi Tredler, por exemplo, está desenvolvendo um masterplan de um empreendimento nosso. Então, eu conheci ela no Complan, então acontece. Legal. Bom, fala um pouquinho de você aí. Vou falar um pouquinho aqui, apresentar... Meu nome é Flávio Guerra, né? Sou sócio e CEO da Construir Loteamentos. A gente já fez diversos empreendimentos horizontais, todos os tipos. Basicamente, bairro, condomínio fechado, distrito industrial, chacreamento, e conselheiro da Urba Minas, que é a primeira gestora de loteamentos do Brasil, de fato, puro sangue, né? Faz o processo de gestão para as loteadoras ou para terrenistas, do início do processo até o final do processo. Ela respira loteamento. Também sou presidente da Aelo, né? Nós fundamos a Aelo em Minas Gerais em dezembro de 2018. Então, tem sido uma experiência excelente, uma experiência muito bacana, esse contato direto com os loteadores em Minas Gerais, e vice-presidente também do Sinduscon e do Secov, né? Que são duas casas importantíssimas em Minas Gerais. É uma honra, né, fazer parte dessas cadeiras, é uma responsabilidade muito grande também. A gente tem pouco mais aí de 15 anos de estrada em loteamento, exclusivamente em loteamento. Meu sangue é... Como é que você entrou nesse mercado? Uma curiosidade. Boa pergunta. Entrei numa empresa que estava se formando na época, uma história familiar também, de parentes meus que... Tem outros grupos, tem grupos econômicos diferentes, etc. Outras empresas, são sócios de outras empresas e eles apostaram no mercado de loteamento enquanto, assim, estava muito incipiente ainda em Minas Gerais. E aí a empresa começou comigo lá dentro. E aí eu fui desenvolvendo... Você é como se fosse um spin-off do grupo econômico, você começou a entrar em loteamento, você tocando o projeto. Exatamente. Ele nasceu através da primeira pessoa que estava lá dentro, que era eu mesmo, né? E aí começamos a pegar... empreendimentos, etc. E eu fui me apaixonando. Mas você não chegaram a ser os próprios terrenistas, não? Olha que interessante. Tivemos a oportunidade várias vezes de sermos terrenistas. Mas, por uma característica do negócio, que é um negócio de ciclo mais longo,
Você começa a aprovar o empreendimento, aí demora por um motivo ou outro, e o mercado vai mudando, etc. Resumindo, os terrenos que eram próprios, nós vendemos terrenos. Ah, entendi. Por questões de mercado mesmo. Sim. E a gente definiu que o melhor produto pra gente era através de permuta. Entendi. Eu aprendi um negócio lá no início, que nem todo o dinheiro do mundo compra toda a terra do mundo. Então, não adianta. O negócio do loteador, na nossa visão, é através de permuta mesmo. E quantos empreendimentos vocês já lançaram aí ao longo desse tempo? Cara, falando de construir, de Urbaminas, dessa história toda aí, entre lançados e projetos, já tá mais de 60. Legal. E em Minas Gerais, que eu não sei se é... Aí você me fala se faz sentido ou não, mas depois daquele episódio lá de Brumadinho, ficou bem mais difícil de aprovar projeto, ou não? E quanto tempo demora mais ou menos para sair uma aprovação lá? Que eu sei que Minas demora pra caramba. Demora. Mas vamos dividir Minas, né? Sim, Minas é um país. Minas é um país. Norte de Minas, a gente está falando quase que Nordeste, o Triângulo, né? Sim. Goiás, região ali de São Paulo, de Ribeirão, etc. Sul de Minas, São Paulo. Região metropolitana, Belo Horizonte. Sim. Então... E tem uma cidade bem grande também ali do lado de Belo Horizonte. Qual é o nome? Que eu esqueci Contagem, o nome. Betim. Né? A região metropolitana de Belo Horizonte tem 6 milhões de habitantes. É muito grande, É muito grande. Bom, aí você vai para o interior, que é outra Minas, né? Então, no interior tende a ser mais rápido o prazo médio de aprovação. A gente fala aí em torno de 2 anos. Fora do interior, pode colocar aí 3 anos e meio de prazo médio. Tá. Eu já lancei empreendimento de 8 anos e meio de aprovação. Tem alguns parceiros nossos que estão demorando aí 7, 8 anos, já não aprovaram ainda. Isso é uma coisa que acontece mais onde? Acontece. Cara, esse... Vai depender de prefeitura. Esse tinha algumas peculiaridades, etc., nesse projeto, que a gente teve que contornar e delongou mais. Acabou que foi um sucesso, o empreendimento, graças a Deus, lançou e vendeu super bem. Mas, inclusive, uma grande barreira de entrada para esse negócio, né? Sim. Porque tem que ter estômago, tem que ter paciência. O loteador, por característica, dinheiro, né? Ele tem que ser ciência. E a exposição de caixa, né? Durante a aprovação longa, você investe, vai ter o retorno só lá na frente, né? Então tem que fazer essa conta aí do payback bem feita, né? Até porque você tá pagando pessoas para estar fazendo essa aprovação. Tem gente ali dentro de casa. E se você não tiver no pipe empreendimentos rodando, você não tem dinheiro para manter a estrutura, né? Ótima pergunta. Foi daí que nasceu a vontade de criar uma gestora de loteamentos. Sim. Foi uma oportunidade de mercado. Inclusive, hoje, a Construir Loteamentos é cliente da Urbaminas. Uhum. A Construir Loteamentos optou por ter uma estrutura mais enxuta e terceirizar tudo aquilo que ela considera que não é o core business dela. Perfeito. Basicamente, o que a gente entende como muito importante ter dentro da loteadora? Originação de negócio, relacionamento com o mercado, relacionamento com o poder público e o gerenciamento dos terceiros. Tá. E o principal, o gerenciamento dos donos do terreno, terrenistas, perdmutantes, que são sócios do empreendimento. Isso é interceirizável na nossa visão. Tá. Isso está dentro da nossa empresa. Tudo aquilo que não está nesse rol aí de gestão de obra, então, seria a Urbaminas. Gestão de obra, gestão de carteira, gestão de lançamento, gestão de marketing, etc. Engraçado, eu achava gestão da aprovação. Também? Também. Eu achava que a Urbaminas, ela focava mais como se fosse uma service, que ela tivesse ali mais focada na gestão da carteira. Então quer dizer que é muito mais do que isso. A gestão de carteira é um produto da Urbaminas. Entendi. Que pode ser contratado isoladamente ou dentro de um pacote maior, né? Mas 75%, 80% dos nossos clientes contratam pacote fechado. Desde o início da concepção do Masterplan, passando pela gestão da aprovação e licenciamento, passando pela gestão de obra, passando pela gestão de marketing, gestão de lançamentos, etc. E gestão da carteira depois. Como é o modelo de negócio, se você puder falar aqui da Urbaminas? Como é que vocês cobram, assim? É um percentual do negócio? É um valor por lote? Como é que é o modelo de negócio? Não precisa falar quanto não, mas falar mais ou menos o modelo. O modelo de negócio tem que estar atrelado ao interesse do terrenista e do loteador. Tem que ter uma congruência de agenda aí, tem que estar o mesmo tipo de desejo. Tá. Não pode ter nenhum tipo de confronto. Sim. Então, espera-se que o terceirizado trabalhe para o sucesso do negócio. Sim. Então, 95% da remuneração é variável.
Perfeito. Para ter esse alinhamento aí de expectativa. Perfeito. Legal. E aí varia, né? Claro, variável que nós estamos falando é em relação ao VGV. Geralmente é em VGV. Mas aí naquele período que ainda não está em período de venda, aquele período de aprovação, vocês não estão recebendo nada, então? Nós temos um FII, a gente recebe um FII. Sim, um FII mínimo. Sim. Basicamente simbólico mesmo, que não cobre né, o custo desse momento, dessa barriga de exposição. É mais o commitment do cara, né? Exatamente. Mais o commitment do loteador com você. Exatamente. E aí ele tem um mandato e ele, obviamente, ele tem que manter com você até o final do projeto, né? Isso. Tem uma exclusividade, digamos assim. Se ele quiser romper a parceria por algum motivo, ele tem né, as cláusulas dele de saída, tranquilo, a gente respeita o desejo dele, etc. Então, mas nunca aconteceu? Ou já aconteceu? Cara, aconteceu uma vez. Tá. Aconteceu em um projeto. Sempre tem alguém, né? Não, mas acabou que foi muito bom. Uhum. Acabou sendo muito bom a forma da condução, o processo foi tranquilo. Por uma questão assim, familiar mesmo, uma questão da pessoa querer ter o controle 100% e ela optou por esse caminho, então foi tranquilo. Sim. Nós estamos falando aí de um universo ínfimo do que vocês fizeram, aconteceu um Exatamente. E que foi ótimo acontecer também, para a gente ver se o modelo rompendo a parceria se parava de pé também e ficava tranquila a relação e ficou tranquilo. Ótimo. Inclusive, a gente já está começando a fazer outro negócio com essa pessoa. Com essa mesma pessoa. Então, sinal que não teve aresta mesmo. Exatamente. E me fala uma coisa, a gente estava falando aqui, a gente sempre fala aqui, né, que o mercado de imobiliário, do loteamento, ele é muito cíclico, né? Ele tem ali períodos, por exemplo, todo mundo fala muito do período ali de 2007 e 2008, que tiveram muito distratos. Depois de 2014, 2015, né? 2014, 2015 com certeza foi bem ruim. 2007, 2008 eu não lembro se foi... 2014, 2015, 2016. Exatamente, foi bem ruim. Foi péssimo. Foi aquele período ali de Dilma, aquela saída dela conturbada, etc. E aí, só que ao mesmo tempo o loteamento é um negócio de muito longo prazo, né? Você tem ali 2, 3 anos de aprovação de projeto, como você falou, mais ali 10, 15 anos de carteira no mínimo ali em geral, né? Como é que vocês lidam com essa sazonalidade dos modelos? Como é que você sabe quando é que você acelera, você bota o pé no acelerador para fazer negócio, quando é que você desacelera? Né, que até o pessoal da Lote 5 falou isso, a gente não olha isso, a gente lança, vai fazendo, vai aprovando, vai fazendo. Como é que vocês entendem lá dentro da Construir como é que vocês priorizam isso, né? Vamos separar em dois campos distintos aqui. Eu vou falar uma coisa que o mineiro fala muito, quando tá ruim é que tá bom. Uhum. Porque as oportunidades, elas surgem, a maioria das oportunidades, nos momentos de crise. Então, Você tem que ter muita paciência, tem que ter resiliência, de entender que o negócio é de longo prazo e que vão acontecer 1 ou 2 ou 3 ou 4 crises durante os 20 anos da carteira. Sim. Porque o Brasil, a gente entende que... É o normal da gente. É sazonal, né? Sim. E as pessoas vão fechar a empresa ou parar de lançar, etc., em função somente disso, é complexo. Você tem que ter estratégia em relação a isso, se preparar para isso, tentar ter caixa para essa situação, produtos em localizações estratégicas, que tenha demanda de fato, Sim. Produtos adequados com o local, tentar condições de compra também adequadas ao público e ao local. E ter comprado bem também o empreendimento, o terreno. Sim. Né? Permutas adequadas, não é permuta a qualquer custo. Isso a conta não vai fechar, a custo de obra subiu, e tem várias intempéries e várias situações que podem acontecer, né? A própria pandemia mostrou o seguinte, ninguém imaginava do que ia acontecer, e uma coisa aconteceu com a gente estava com um estoque padrão. Mas com a pandemia, no segundo, terceiro, 4 meses, praticamente zeramos estoque. A gente imaginou que fosse acontecer o contrário, na verdade. E o horizontal, ele saiu de uma prateleira, Léo, e foi para outra prateleira. As pessoas começaram a entender a importância de ter uma casa. E para ter uma casa, de vida. Tem que ter um lote. Exatamente. Né? Então, aqueceu muito esse mercado. Todo mundo ficou sem estoque.
Sim. Ou seja, isso passa Uma mensagem? uma então? mensagem que a gente tem que estar preparado com o estoque, sim. Sim. Porque pode acontecer qualquer tipo de evento e você vai ficar um ano sem estoque. Muita gente Exatamente. ficou 1 ano, 2 anos sem estoque. Né? Porque a gente não controla o prazo Sim. de aprovação do projeto. Eu não posso, então beleza, esse projeto que ia demorar 3 anos, agora ele vai demorar 1 ano só porque eu tô sem estoque. Não tem. E até pior, né? Porque no período de pandemia, que se vendeu mais, as aprovações pararam também, porque as prefeituras pararam. Ficou mais devagar. Então, com certeza, a oferta ali das cidades foi reduzida praticamente de zero, né? Foi. E aí a gente tem então a questão de a população continua crescendo, o déficit habitacional continua E crescendo. o desejo de morar em casa aumentou. E o desejo aumentou muito, né? Tem até uma matéria que saiu, não sei se eu falo dessa matéria, se não Pode falo. falar. A risada alta. Fala a história aí, pra não falar besteira. A matéria que subia 200%. Exatamente. A gente fez uma pesquisa, né? Pediram uma declaração nossa lá em Minas Gerais. Uma revista conhecida, não foi? Um site, um portal grande, sim, né? Um portal grande. De quantos por cento que tinha aumentado. Não tinha nenhum tipo de pesquisa ainda para embasar de fato. Cara, eu comecei a ligar para várias pessoas. Falei, deixa eu pegar a minha média aqui, deixa eu pegar a média aqui dessas loteadoras aqui mais próximas. A média deu quanto? Deu 200%. Então... 200%. 200%. Uhum. Porque não dava tempo ainda. Não dava. E tava todo mundo querendo saber o que estava acontecendo. Porque foi um fenômeno muito... E o Brasil todo, não foi só em Minas, né? Foi o Brasil todo. O Brasil inteiro, o Brasil inteiro. E outra coisa importante também destacar no mercado horizontal, a resiliência dele. O custo de obra explodiu durante a pandemia, inclusive de loteamento. Sim. Mas a gente tem mais... Margem também. A gente tem mais... possibilidade de esticar o prazo de pagamento, de aumentar um pouquinho o preço e absorver um pouco essa... Fazer ajuste, né? De fazer ajuste. No Minha Casa Minha Vida já aconteceu... Às vezes você tem estoque ainda, consegue também ajustar o preço do estoque. Exatamente. Já na edificação, mais complexo disso acontecer. Então, sim, porque o prazo é super curto de obra. E no Minha Casa Minha Vida o preço controlado. Então, como subiu o preço, o custo da construção e o preço ficou estagnado, né? Achatando muito a margem que do já construtor, é baixa. Que já é mais baixa. Que já é mais baixa, né? 15%, 18% em comparação vertical, loteamento 30%, 35%. Legal. E, pô, acho que é muito legal a tua experiência, porque você não só tem uma loteadora grande, como você também tem a visão da gestora, né? Da gestora de loteamento. Que é um escritório de inteligência, vamos dizer assim. Pô, perfeito. Você resumiu bem a palavra, porque é um escritório de inteligência ali. E você tá... E é um negócio que se retroalimenta, né? Porque você tem a experiência que vocês estão gerando em cima de vários loteadores e vários loteamentos ao mesmo tempo, mais o que você tem como loteador com a estrutura apartada dessa, né? Na tua opinião, qual é a maior dificuldade que os loteadores têm no Brasil, assim, de aprovação de projeto? Porque você faz a aprovação de projeto. Quais são os erros que eles cometem geralmente? E quais são os erros que eles cometem nas fases posteriores, né? Se você pudesse, assim, analisar... Se você fosse um investidor e está analisando um loteamento, o que é que você analisaria e onde é que eles geralmente erram? Legal. Só vou voltar um pouquinho na última pergunta para falar o seguinte. A questão da potencial aí, crise econômica, política, etc., os juros é um outro ponto muito relevante nessa equação aí. Sem dúvida. No nosso mercado, mais uma vez, ele impacta um pouco menos, mas impacta. Mas impacta muito. Então, a gente tem que, de fato, aí, tentar ao máximo combater essa escalada dos juros aí, que isso afeta o mercado imobiliário como um todo. Agora está bem difícil. Bem difícil, exatamente. Então, tem que pontuar que Agora, para quem não sabe, né, a gente está em março, né? Então, nós estamos com o Selic a quanto? Mais de 13%. 3,75, eu acho, né? E aí, o que acontece? Por mais que existam oportunidades de geração de negócio, etc., de avançar no mercado e tudo mais, tem que ter esse cuidado aí com até o mercado de capitais para, né? O mercado de capitais para. O cara todo tira o dinheiro, para. O CRI fica muito caro. Fica caro. O cara tira o dinheiro do mercado de capitais e bota no CDI. Vai viver da renda fixa. Que é o que aconteceu ao contrário. Quando a Selic foi para 2%, 3%, dinheiro pra cacete. Há um ano atrás, um ano e pouco atrás. Olha exatamente. Vê que loucura, né? Como subiu. Isso é o Brasil. Chegou, eu acho que teve reunião do Copom que subiu quase 1% em uma reunião. 1%, eu não lembro disso. Bom,
E em relação aos cuidados com os projetos, é o mercado que está começando a amadurecer no Brasil. A gente tem algumas figuras no Brasil, né? Tem o loteador profissional, tem a construtora que tem 1, 2, 3 loteamentos, tem os terrenistas que querem desenvolver os seus empreendimentos, e até uma persona importante da Urba Minas é o terrenista que quer desenvolver o próprio loteamento e não quer desenvolver com uma loteadora. E tem os fatiadores de terra, que são, assim, de fato... Quem atrapalha o mercado. Quem atrapalha o mercado e quem deixa complexo, né? Porque não aprova, vai lá e vende sem aprovar e sem desenvolver a infraestrutura e vende pela metade do preço. E quem comprou... Prostitui o mercado, não tem garantia para o comprador. Quem comprou vai levar, exatamente, é um lote na lua. Prefeitura se prejudica, todo mundo. Exatamente. Então, a primeira questão, eu vou falar como loteador e depois vou dar um recado para os potenciais clientes aí, tá? Como loteador hoje, eu acho que a gente está mudando a visão. A visão é de um novo urbanismo, é de sustentabilidade, é de empreendimentos focados e centrados nas pessoas. Gente, não adianta fazer bairros para os carros. Nós temos que fazer bairros para as pessoas, para melhorar o convívio delas com os vizinhos, desenvolver pracinhas bacanas, legais, com equipamentos, espelho d'água, tudo que puder fazer para o bem-estar daquele morador. Ter o comércio local, né, incentivando aí o empreendedorismo local, muito importante. Então, eu acho que hoje o projeto tem que ser analisado com esse viés. Não adianta mais a gente desenvolver projetos, aqueles quadradinhos, eu quero ganhar mais 1, 2, 3, 4, 5, 6 lotes. Não, vai lá, tira, coloca mais um lote, fica discutindo com o arquiteto urbanista. Não, agora, cara, nós temos que agregar valor pro cliente. O cliente tem que sentir, de fato, que ele está indo para um lugar diferente, que está indo para um lugar melhor do que o que ele mora. É engraçado que a gente falou muito hoje, né? A gente já fez 2 episódios hoje, né? Agora é o terceiro. O pessoal acha que a gente grava tudo num dia diferente, não. A gente, às vezes grava tudo no mesmo dia. Vários, né? E aí a gente falou... Eu peguei uma senha ali, viu, gente? Não. Cara, aí você se encontrou com os dois anteriores. Você foi tomar café com um deles, com o Dani. Amigo, e você também marcou um jantar, não foi? Com um amigo também, que foi o Eduardo Scopel. Muito também. Eu acho que marcou um jantar. Pelo que eu entendi, você estava marcando um jantar. Fui convidado para um jantar pelo Eduardo. Um jantar. O presidente, pô, o cara manda no negócio. Que são 2 pessoas que... O Dani faz parte do nosso grupo aí de amigos que a gente se encontra nos eventos. É o cara que eu conheço há menos tempo do que você, mas é um cara que a gente fez uma amizade muito rápida, né? E o Eduardo a gente troca muita figurinha. E o Eduardo já me recebeu no escritório dele umas 15 vezes já, e sempre que eu tô fazendo alguma coisa aqui, eu brinco que ele é meu guru. Toda vez eu falo com ele, eu peço que o Eduardo, tô fazendo isso, o que é que você acha? E ele é super transparente. E minha responsabilidade aumenta, porque eu entrei depois do Eduardo aqui. Cara, moral, o Eduardo, né, ele chegou e ele veio de terno. Ele veio de terno. Quando ele chegou de terno, eu falei... Putz, eu tô com a camisa aqui de malha. Aí você me viu com a camisa preta, assim, ainda bem. Ainda bem, ele veio no traje tecnologia, né? O Eduardo veio, quando ele veio de terno, eu falei, puta, que responsabilidade agora. Tem que fazer um senhor episódio com ele. Mas a gente, voltando ao que você estava falando, né? E aí concordando, todos os dois falaram em conceito e produto. Né? Que não existe mais esse cara que lança de qualquer jeito, né? Faz um empreendimento, fatia lá, vende de qualquer jeito. A maioria dos bons loteadores, eles são também urbanistas, né? Eles são... O seu nome é legal, né? Urbaminas, né? Então, é uma visão de urbanismo. É isso aí. É uma visão de longo prazo. O Eduardo até falou um negócio legal. Eu faço um empreendimento aqui, às vezes até prefiro perder um pouquinho mais de dinheiro, mas fazer um empreendimento pensando nos próximos 50 anos. Porque, às vezes, eu faço um asfalto que, em vez de fazer uma via única, eu faço uma via dupla, porque eu sei que ali, no futuro, vai engargalar e eu não quero que eu seja o culpado do trânsito, eu não quero ser o culpado de um... Por isso que tem 30 anos, que ele tá, mais de 30 anos. Ele tem 57 anos, a Scopel tem 57 anos de mercado, ele tem, pelos meus cálculos, ele tem uns 40 anos. Porque ele começou com 14, a Scopel 13, tem 14... mais de 200 loteamentos. 202 loteamentos lançados. Então, assim, você vê a importância da experiência. E foi muito legal o papo, eu acho que todo mundo vai ver aí, porque ele teve diferentes momentos da empresa, né? Momentos que ele estava ali caminhando devagar, né? Lançando... Devagar é foda, né? Eu falei palavrão aqui, foi mal, mas é difícil, porque ele não lançou poucos empreendimentos, ele lançava 5, 6, 7 no ano.
Já tinha um porte médio. Já tinha um porte médio. E depois médio. ele ficou grande e foi pro Brasil inteiro. O Brasil inteiro, lançava 20 e tantos no ano, e aí depois ele viu que isso não era o melhor Não era o modelo, caminho, ele voltou de novo. Regionalizou. E hoje ele é só São Paulo. Ele chegou a ter 11 ou 14 estados, e aí ele voltou para São Paulo, e hoje pergunta ele se ele quer fazer em outro lugar. Ele só quer, porque ele entende de São Paulo, né? Então, isso é uma coisa legal. Você acredita que tem um espaço para um loteador atuar no Brasil todo, ou você acredita mais na regionalização? E qual é a estratégia de vocês? Eu acredito, eu concordo com o Eduardo nessa nova fase agora da Scopel. Eu acho que é regional mesmo. No caso de Minas, né? Como a gente está ali no meio, o sul de Minas e São Paulo se confunde, o triângulo se confunde. Mas, basicamente, a nossa empresa tem objetivo de estar em Minas Gerais, interior de São Paulo e sul da Bahia, a princípio. Nosso planejamento estratégico. Muita coisa já, né? Que já é muita coisa. Já é muita coisa. São 3 países, praticamente, né? Minas já são alguns países, né? É verdade. O estado de Minas tem quantos habitantes? O estado de Minas tem 20 e poucos habitantes. 20 milhões, 23 milhões de pessoas. Portugal tem 12 milhões. Portugal tem 12 milhões. Então, daí você tira. Espero não ter errado, mas eu acho que é isso mesmo. Não, mas deve ser isso. Portugal é menor, eu acho que é menor, tem 12 milhões. Agora, Minas não tem praia. Sul da Bahia tem... E precisa de praia? Não precisa. Minas, pô, daquele jeito. A gente olha pra Lagoa da Pampulha lá e fica imaginando lá só a praia. mas, de fato, o sul da Bahia ali é muito frequentado pelos mineiros, então faz muito sentido. E aí nós não estamos falando de vender lote só para o baiano, mas também para o mineiro que frequenta. E o paulista também frequenta muito o sul da Bahia. E nós estamos falando agora também de interior de São Paulo. Aí é um outro Brasil, né? Sim. Em relação a volume de pessoas, em relação à capacidade de pagamento, bons projetos, etc. E acaba que a gente também tem produto no sul de Minas. A gente vai lançar esse ano, por exemplo, Pouso Alegre. A gente está quase na divisa ali. Então faz sentido a gente estar também no interior de São Paulo. Uma curiosidade aqui. Eu tenho uma fazenda pequenininha lá no Nordeste e o nome da minha fazenda é Pouso Alegre. Aí acredita que várias pessoas entram em contato comigo achando que eu sou uma pousada em Pouso Alegre, em Minas Gerais. Olha. Eu vi, caramba, eu fiquei sabendo da cidade de Pouso Alegre e depois. Muito boa, a cidade muito boa, 170 mil habitantes, muito boa, pujante. Eu não sei porque a minha fazenda da gente é da época do meu avô, né? Ele botou Pouso Alegre, eu não sei se ele foi uma vez em Minas Gerais e amou Pouso Alegre, mas é engraçado que muita gente... Eu conheci a cidade de Pouso Alegre através do nome da fazenda, Pouso Alegre. É muito... Bom, enfim, inclusive eu acho um nome muito bonito. Pouso Alegre, acho legal. Importante dizer o seguinte, quem quer também ir para São Paulo, que não é de São Paulo, tem que entender o seguinte, é um mercado altamente competitivo, muito profissional, com muita gente boa no mercado, então... É um mercado excelente, mas também é um mercado do Oceano Vermelho. Exatamente, desafiador nesse sentido. Qual que é um caminho aí, né, para os loteadores? Fazer parceria com outras loteadoras. É tão bom fazer parceria, exatamente. Né? Eu vou desbravar. Não, gente, faz parceria aprende, né? Gostou, faço mais. Eu falei um caminho, acho que eu falei isso no primeiro episódio da gente aqui, que foi com a Lote 5. O primeiro episódio eu falei, cara, você está começando a empreender com loteamento, é o seu primeiro. Vamos lá, você está falando no caso do cara que está lançando outros. Mas o cara que é o primeiro, por que não começa com alguém? Com certeza. A Urbaminas está aí também para ajudar. O Urbaminas está aí para ajudar. Mas é verdade, não dá. Muitas vezes o cara é terrenista, né? O proprietário do terreno, ele quer empreender sozinho, que você falou. O cara vai se ferrar. Em algum momento. A gente tem amigos em comum que foram fazer isso e se deram mal. E a gente não quer nossos amigos se dando mal. Então, começa com a parceria com a incorporadora, ganhe menos, mas ganhe. Né? Você tem mais área, faça o segundo com a área, vai aprendendo. Tem vários loteadores que eu conheço que começaram assim, começaram como proprietários, né, de terreno, trazendo um incorporador parceiro. E aí depois eles foram lançando outro, depois daqui a pouco gostaram, deixaram seu business principal para fazer loteamento, porque gostaram. E loteadores, ajudem, né? Por exemplo, eu fiz uma live no meio da pandemia, e aí uma pessoa do interior de São Paulo me mandou uma mensagem fazendo algumas perguntas sobre loteamento. Eu respondi. Aí depois de uns 2 meses ela me mandou outras perguntas e eu respondi de novo. Aí eu convidei ela para ir num evento que eu estava indo do Complan. Ela foi no Complan. Resumo da ópera. Ela acabou de aprovar um empreendimento em Presidente Prudente.
em São Paulo e vai lançar sozinho. Eu não vendi nenhum tipo de serviço, não. Sim. Eu estava querendo ajudá-la. Ela me fez algumas perguntas. Give back to community. É isso. Tranquilo. Encontrei com ele depois em outro evento do Complan, que ele já foi por conta própria, sem indicação, sem nada. E, inclusive, me agradeceu. Eu fiquei muito feliz de ter participado dessa jornada dele dessa forma. Então, e é muito bom que isso aconteça. Por quê? Porque o empreendimento dele, se o empreendimento dele for um sucesso, é bom para o mercado. É bom para o mercado. Né? Exatamente. Para a saudabilidade do mercado. Exatamente. Eu acho que você tem um papel muito forte. Eu acho que você tem isso no seu DNA, porque você, inclusive, é membro, presidente e vice-presidente de órgãos, associações, órgãos do mercado, não só de loteamentos, né? Não só de loteamento. Aí também sou conselheiro de outras entidades. Exatamente. E isso eu acho que está no seu DNA, porque essa parte de give back to community, né? De você entender que você absorveu muito conhecimento com a tua experiência aí de 15 anos, você agora está devolvendo para o mercado, mas isso também volta para você, porque muitas vezes a gente aprende mais quando a gente é professor do que quando a gente é aluno. Concordo. Né? Então você muitas vezes está falando e você está assimilando coisas que você nem tinha percebido, e também você está muitas vezes recebendo isso de volta de alguma forma, né? Porque as pessoas passam a te respeitar, passam a te procurar quando tem alguma dúvida, mas também falam, pô, Flávio, vamos fazer junto isso, o que é que você acha disso? Né? Você termina sendo um ponto de um hub mesmo, né? De encontro, onde as pessoas vão te procurar. Você é um imã de negócios, mas também você ajudando as pessoas. Como é que você... Como é que é teu dia a dia para conciliar isso, né? Porque eu imagino que deve surgir muita coisa para você. Você tem que tocar a construir, você tem a urbanamente que você não toca de forma executiva, mas você está no conselho. Você tem outros negócios que você toca. Alimentação. De alimentação. Lá eu sou conselheiro, sócio conselheiro também. Mas ainda gasta um tempinho ou outro ali, né? Tá participando quando dá um problema, vão te ligar. Como é que você faz para conciliar isso e o quanto de energia você gasta dentro da Elo e de outros órgãos, assim? É um negócio que você tá muito lá ou não? É um negócio que você consegue tocar à parte? Bom, é importante dizer o seguinte. O meu negócio é loteamento. Uhum. Por mais que eu seja sócio de uma empresa, por exemplo, que não é do setor, do segmento, é o que eu gosto, é o que eu amo fazer, é o que eu aprendo todo dia. Uhum. Todo dia eu aprendo alguma coisa nova. Eu acho que a grande vantagem de estar se relacionando com muitas pessoas, no meu caso, muito mais do que potencial geração de negócio, é o tanto que eu aprendo. Exatamente, é isso que eu imaginei. Isso é ótimo e é gratificante. E se eu posso colaborar também, no caso dessa pessoa que eu citei agora, eu vou colaborar com todo o meu coração, porque eu aprendo muito e muitas pessoas colaboram comigo. Sim. Eu já tive do outro lado também, então eu sei da importância que é. A questão de energia, o meu dia a dia é loteamento. Uhum. Então, como eu discuto loteamento o dia inteiro, da hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir, seja processos e procedimentos e projetos, seja da Construir ou seja da Urbaminas, é o dia a dia. E a Elo, mesma coisa, a Elo, Sinduscon, Secov, porque eu vou tratar de loteamento. Claro, né? Tem uma questão de presença física, Sim. né? Pô, a gente tem as reuniões mensais, bimensais e trimestrais de cada entidade. Tem os comitês que a gente participa também, mas são organizados de uma forma com agendas anuais. Uhum. Aí tem muito evento, né? Mas os eventos normalmente acontecem à noite também. E claro que você vai priorizar os eventos assim, que tem mais a ver com o tema, né? E com o segmento. Até porque a gente tem família também, a gente tem filho pequeno, né? Mas conciliar. Tem que conciliar, tem que aprender a conciliar. E tem que ir também nos eventos. É importante estar presente nos eventos, representando as entidades, mostrando a importância dos loteamentos, né? Fomentando o mercado. Fomentando o mercado, ajudando a profissionalizar o mercado. A gente está falando de um mercado gigante no Brasil, tá? É um tema que eu quero falar com você depois também. Vamos discutir mercado aqui, que eu acho que vale a pena a gente falar depois. Mas vai, segue aí, segue teu ritmo aí. E basicamente não tem como desassociar a pessoa. Uhum. Então é isso, tem que rebolar, tem que equilibrar as bandejas, e é uma honra também fazer parte dessas entidades, né? Eu acho que até
até para você que está há muito tempo, né? Como você disse, você termina aprendendo mais do que ensinando. Mas você chega lá, mas também é um ponto de encontro de negócio muito grande, né? Você vai, por exemplo, a gente foi na Complan 2022, lá em Florianópolis, que a gente teve junto. Eu acho que foram 680 loteadores, ou pessoas, né? Não necessariamente loteadores. Cara, lá tinha de tudo. Eu acho que eu falei com uns 40 loteadores. Assim, e é um negócio legal. E o Léo fala mesmo. O Léo. Eu vou me encontrar, cara. Você olha ali, o Léo tá com uma pessoa, tá com outra pessoa. Não, e teve uma hora que eu fiz a palestra Eu fiz uma palestra na Adit Invest em 2021, eu acho. E aí foi engraçado demais, porque quando eu saí, eu tava morrendo de vontade de ir no banheiro. A gente não fez junto, né? Fez junto. A gente fez junto. Eu, 2021. Você e o Felipe Bergamaschi, que na época era da Cashmere, está na Lopes. Foi mesmo. A gente foi, não lembro exatamente o que a gente falou, acho que foi de funding. Foi lá no Secov São Paulo, eu acho, esse evento. Eu acho que foi. Eu acho que foi. A gente fez junto. Quando eu saí, eu tava morrendo de vontade de ir no banheiro. Daqui a pouco você palestrou 1h30, cara, a bexiga tava apertada, o cara no banheiro. O cara juntou uns 10 loteadores assim ao redor e começaram a falar e eu fiquei no meio. Tinha um cara lá, o Rodrigo da Estrela Urbanismo, que era 2 metros de altura do meu lado. Lá de Juiz de Fora. Cara, gente boa pra caramba. Ele até palestrou também no Complan agora, 2022. Cara, começou um bocado de gente perguntar da rente, o que é que a gente faz, porra, vocês dão crédito para loteamento, me explica como é que funciona o modelo, me explica a plataforma de gestão e tal. E eu super apertado, mas aí foi engraçado porque o pessoal do meu time tava lá e começaram a tirar foto, porque ficou engraçado, ficou 10 pessoas assim ao redor e eu no meio. E no Complan, tem muito disso eu acho que você sente isso também, né? As pessoas não se enxergam concorrente. Não. Né, os loteadores. Até porque você tem uma região específica que você atua, o cara nunca vai fazer lá, e às vezes o cara pode até fazer, mas não é no mesmo timing que você. Então, assim, é bem engraçado isso, né? E aí todo mundo se ajuda muito, né? Todo mundo tá ali naquela mesma vibe de compartilhamento. De compartilhamento, né? Isso é muito legal. Agora, quando o Léo fala que ficou entre 10 pessoas lá no evento da Adit Invest, pra você ver que todo loteador precisa de dinheiro. Pois é. Isso é até uma próxima pergunta que eu ia te fazer, né? Porque isso é a questão do funding, né? Não tem nenhum loteador que não reclame desse problema. Porque, e até para quem tá começando, quem não tá... É um negócio assim bizarro. A pessoa física não tem acesso a funding para fazer a aquisição do lote. Por consequência, o loteador não tem acesso a financiamento à obra porque ele não tem uma carteira de recebíveis muito clara, aquele empreendimento ainda não é um imóvel, não está performado e ele precisa do dinheiro na exposição de caixa. Aí ele tem que fazer um CRI, que muitas vezes envolve obras antigas e esse CRI muitas vezes é muito caro de estruturar, caro de taxa, etc. Tem volume mínimo para parar de pé. Volume mínimo, então hoje em dia até tá barato, mas você com menos de 10, 12 milhões de reais é difícil parar a conta. Assim, você até consegue fazer ali, espremer sua margem e tal, e fazer mais, menos que 10, 12 milhões, é muito difícil. Eu tenho uma dica em relação a isso. Então já dá a dica aí, mas eu queria saber, da tua perspectiva de funding, como loteador, como também, eu sei que você está tentando resolver alguns pontos nesse sentido, algumas dores de funding. Como é que é para você esse mercado de loteamento do ponto de vista de funding? Bom, mais uma vez... Eu quero dizer o seguinte, essa também é uma grande barreira de entrada no loteamento. Exatamente. São 2 barreiras de entrada, né? É a dificuldade de aprovar projeto, por N fatores, de legislação, etc., localidades, especificidades de localidades, e também a questão do funding. A gente fica muito triste que a gente não é assistido ainda pelo sistema financeiro de forma estruturada. O mercado de capitais está começando a tatear em algumas soluções. Mas a grande solução, no final do dia, que a gente espera, é o financiamento para o cliente final. Perfeito. Que está querendo comprar o lote. Que funciona mais ou menos como se fosse uma incorporação vertical, né? Onde você tem um plano empresário, né? E depois você tem um repasse para o banco, né? Exatamente. Financiamento de obra tem algumas soluções. A questão da antecipação de carteira, né? A própria rente é uma solução. A gente faz as duas, é uma solução muito legal. O CRI também é uma solução importante hoje para o nosso mercado. E como mitigar essa questão do alto custo? Eu já fiz uma operação uma vez, menor, que eu convidei um loteador amigo para colocar o recebível junto.
Ou seja, eu dobrei o recebível da operação e rateamos o valor da operação. A taxa dele foi uma, minha taxa foi outra, o recebível diferente, tudo diferente. Para o investidor é bom também, porque ele mitiga risco, né? Também. Porque você em vez de estar fazendo um empreendimento só, você está fazendo 2, 3, 4. Exatamente. Então é bom para todo mundo. Em vez de ter 1 milhão de custo fixo lá, vai ter 500 mil de custo fixo, Sim. que ainda é muito, que ainda é caro, mas é metade do valor, né? Agora... A gente tá fazendo isso também, sabia? A gente tá juntando alguns empreendimentos que estão dentro da nossa carteira. Aí eu faço, Flávio, quer 10 milhões? Fulaninho quer 10 milhões, 10 milhões. Eu junto 10 milhões de cada um, eu emito um CRI de 100 milhões e a gente... E sai mais barato, inclusive. Muito melhor para todo mundo, porque o investidor mitiga risco, o loteador tem um custo de estruturação muito mais barato. É bom para todo mundo. Agora, é difícil de ver empreendedor tão criativo como o loteador. Sim. Porque a necessidade gera essa necessidade de ser criativo, né? Então tem a barriga da exposição de caixa, ela é importante no loteamento. O custo de obra é alto, né? Então você tem que contar ali com algumas ferramentas, com a própria venda, né? Vendas à vista, muitas vezes muito importante também para o processo, permuta de parte do empreendimento através de construtoras por lotes, parte da obra por lote. Então muita gente faz isso para mitigar a exposição de caixa, muito em função da dificuldade de acessar o crédito estruturado que o setor necessita. Não adianta você chegar e pegar um capital de giro para 1, 2, 3 empreendimentos. Não funciona. Sim. O custo é alto, o prazo para pagar é curto. Uma vez eu também aprendi outra coisa. Dinheiro de curto prazo para pagar conta de curto prazo, dinheiro de longo prazo para pagar contas de longo prazo. E loteamento é longo prazo. Sim. Né? Então, muito importante ter o mais breve possível o desenvolvimento de uma ferramenta que, de fato, financia o mutuário final. E o mercado financeiro, ele entende que o lote talvez não seja uma garantia tão robusta como um apartamento. Mas ela tem matrícula individualizada, pode fazer alienação fiduciária, você pode colocar seguro garantia, você pode colocar seguro performance de obra, você pode colocar seguro prestamista, você pode colocar aval disso, aval daquilo. Ou seja, você tem um rol de itens de segurança ali para dar suporte, né? Não é... No final das coisas, o colateral é bem forte também. Colateral, ainda tem o colateral da própria operação. Já devia ter uma solução dessa há muito tempo. E sim, eu estou tentando ajudar a desenvolver isso. Acho que a gente, na verdade, se conheceu exatamente por isso. Né? Eu não sei exatamente se foi esse ponto, mas eu não sei se você lembra, a gente teve uma reunião onde você estava fazendo o seu projeto de financiamento a mutuário e eu também estava fazendo um projeto de financiamento, aquisição do lote para mutuário. Verdade. E aí a gente tentou pensar como é que a gente fazia isso junto, né? Terminou, a gente, na correria, a gente meio que cada um tocou sua agenda. A gente ficou amigo por outros motivos também, né? De estar se encontrando nos eventos, etc. Mas eu acho que a gente tem isso em comum, né? Porque tanto a gente aqui quer resolver esse problema do financiamento à pessoa física e você também. E é um mercado que cabe em 10 da gente aqui, né? Um mercado absurdo. A gente sabe que a gente vai aprovar, a taxa de aprovação desse negócio é baixa. E a taxa de aprovação, no nosso caso aqui, ela não é uma taxa de aprovação da pessoa física, e sim uma taxa de aprovação do loteador. Porque, no final das contas, o risco da gente o maior risco é risco de obra, então, ou seja, risco loteador de entregar aquilo ali. Mas, depois disso, é risco de inadimplência e de distrato de contrato, praticamente. Esses serão os 3 riscos que dariam 98% ali do risco do negócio. E dá para fazer um modelo de mitigar essas três coisas, que é o que a gente tem feito aqui e você também tem feito. Feito aí, né? Depois a gente pode até juntar os fios do bigode nesse negócio aí e fazer. Esse projeto que o Léo tá falando chama Finlote. Do seu lado é Finlote, Finlote. Então, assim, é uma coisa que eu concordo com você 1000%. Talvez o que solucionaria o problema. Agora, para que os loteadores tenham acesso a isso, é muito importante uma coisa que é governança e gestão. Concordo. Então, é impossível para o loteador que está achando que vai resolver os problemas dele ter crédito pessoa física se você, loteador, não tiver uma governança e uma gestão muito de ponta.
Então, aí entra outras questões que a gente também faz, né? Você como Urbaminas e a gente aqui como Rente gestão da carteira de recebíveis que a gente faz, você ter uma service ou ter uma boa gestão dentro de casa do recebível, você garantir Conselho de administração, Conselho de administração, companhia. profissionalização. Uma coisa que é muito importante, que o pessoal negligencia pra caramba, contrato bem feito. Contrato entre mutuário e loteador bem feito, com gatilho para alienação fiduciária, se for o caso. Você pode até fazer para repasse. Você pode até fazer contrato de compra e venda, mas você tem que ter um gatilho para alienação fiduciária. Cara, tem várias coisas que você ali no contrato, você pode montar um contrato, e a gente até está fazendo isso também na Rente. A gente está montando um layout padrões de contrato para que esse loteador ele esteja mais apto a pegar o crédito no segundo momento. Qualquer tipo de crédito. CRI, antecipação de carteira, financiamento à obra, financiamento ao mutuário. Legal. Se ele não tiver um contrato forte, muito provavelmente ele vai ter dificuldade muito maior de pegar crédito no final. E você está ajudando a educar, né? No final do dia é isso. Exatamente. Porque uma coisa simples às vezes, né? Que é a questão do contrato. Esse loteador vai deixar de pegar ali na frente um financiamento, etc. E a ferramenta da Rente, principalmente aquela de antecipação ali do fluxo de caixa ali, né, o Léo? Tem ajudado muitas loteadoras. Tá. É muito legal, é muito bacana. Tá, eu acho que a gente já tá com quanto tempo aí faltando, Fabi? Acho que 5 minutos? Isso. Tá, então eu queria fazer a pergunta que eu queria te fazer desde o começo e não fiz ainda. Faça. Mercado. Vamos tentar fazer uma matemática aqui juntos para entender qual é o tamanho do mercado aqui de loteamento no Brasil. Eu sei que você tem informação pela Elo, você tem informação por outros órgãos. A gente chegou num número bem divergente, assim, eu e você, né? Mas, na tua opinião, quanto se lança por ano aqui de VGV? Quanto se lança em lote? Tô falando aqui de tudo, tá? Desde o fatiador de terra até o loteador profissional. Vamos tentar chegar aqui no número. Como é que você entende que é esse mercado aqui? Quão grande é esse mercado da gente? Em VGV, em número de lote? Você tem esse número na cabeça? Cara, bom, agora eu tô falando pelo Flávio. Tá, pelo Flávio. Eu também, vou falar pelo Léo, não vou falar a gente não. Tô falando pelo Flávio. Eu acredito que é um mercado institucionalizado de cerca de 25 a 30 bi por ano de lançamento. Tá. Brasil. De VGV. De VGV. E existe um mercado não institucionalizado que eu acredito que seja quase desse tamanho. Tá. Você acha então que lança 50 bi por ano? É o meu sentimento. 10 bi de dólar. É o meu sentimento. E existe uma oportunidade muito grande nesse mercado não institucionalizado. Para ele se institucionalizar. Ah, tá bom. Isso é uma visão que eu tenho também. Aí, prestadores de serviços, aí a turma que está desenvolvendo masterplan, que está fazendo gestão de carteira. É uma turma que, às vezes, o fatiador de terra ele não tem acesso. Às vezes, ele quer ser o fatiador de terra, por N motivos. E, em outros momentos, eu acho que ele não tem ainda... Conhecimento, inclusive, do risco que ele está correndo. Tomando. Esse risco ele é gigante. A gente está falando de uma atividade muito regulada. De uma atividade que tem penalidades graves. Eu imagino que grande parte não tem noção, porque poderia estar buscando outro caminho. É até um caminho mais fácil, né? Se você for do ponto de vista de funding, do ponto de vista legal de risco mesmo, né? Ninguém quer tomar um risco que... Ninguém quer ser preso. Exatamente. Ninguém quer ter um mutuário ali te cobrando, até lembrando, né, que quando você é um loteador grande, né, que você tá, por exemplo, em BH, escritório de BH, mas as obras fora, você não se encontra na padaria com o teu mutuário. Verdade. Quando você tem um loteador que ele é pequeno, local, ele tá ali fatiando a terra dele para fazer, ele vai comprar jornal na banquinha e tem o mutuário lá. Não, o mutuário vai na casa dele. Vai na casa dele, sabe onde é que ele mora. Então esse cara tá tomando um risco, inclusive, de vida, porque se o cara não entrega a obra, se o cara tem qualquer tipo de problema, você tem 500 lotes, você só precisa de um doido pra te fazer mal, né? Então a importância de fazer, e a gente fala assim porque a gente tá fora da nossa realidade isso, né? Mas isso é uma coisa importante para quem tá fatiando terra, quem tá... Cara, é risco às vezes até na pessoa física, né? Verdade. E aí eu acho que tem um trabalho que está sendo feito em Minas, muito bem feito. Vou citar aqui, por exemplo, pela Mila, diretora da Agência Metropolitana de Belo Horizonte, que é uma agência ali que regula a região metropolitana muito efetiva no combate a esse fatiador de terra. A Elo também tem
um papel importante demais, tanto São Paulo quanto Minas, quanto né, de incentivar e de ajudar, de uma certa forma, a fiscalizar também. Porque atrapalha o mercado, é risco para quem faz, é risco para quem compra, né? Talvez o mercado financeiro fique intimidado com esse número tão relevante de fatiador de terra. Por quê? E esse aí também é fatiador de terra. A minha segurança no final do dia. Quem empresta dinheiro, ele quer segurança. Ele quer risco baixo. É risco baixo, né? Então... Principalmente nesse modelo, porque a margem do mercado de capitais não é alta no loteamento. A margem do loteador é muitas vezes alta, mas o mercado de capitais a margem não é alta, é apertada. A gente tem uma expressão que é bem chula aqui, bem feia, né? Mas o mercado de capitais fala muito, que é você come que nem passarinho e faz as necessidades que nem um elefante. Então, quando você está ganhando, você ganha muito pouco, e quando você perde muito. Então, a margem ela é mais apertada. Então, o mercado financeiro, eu acho que o mercado de capitais, de forma geral, não gosta do mercado de loteamento por conta desse tipo de situação, desse tipo de erro. Tem muita gente se dando mal no mercado de capitais por conta disso, por também não conhecer o mercado de loteamento muito bem. Eu não vou dizer, eu vou falar que a gente aqui, eu estou me incluindo porque eu estou muito focado no loteamento, mas a gente que conhece um pouquinho mais, a gente gosta muito. Muito. Eu acho que esse é o ponto aqui. E é um alerta para os loteadores, se profissionalizem. Se profissionalizem, gestão, governança, cara, melhora, conhecimento existe, né? As pessoas, elas são acessíveis, eu tenho certeza que se qualquer pessoa do Brasil te mandar uma mensagem, você vai responder, eu também vou responder, muitas outras pessoas vão responder com o maior carinho do mundo, porque a gente tem esse interesse de fomentar. Eu também estou na Adit agora, né? Então eu virei coordenador de tecnologia e inovação da Adit. Parabéns. Valeu. Então eu estou começando essa jornada um pouquinho e é esse ponto do give back to community mesmo. A gente está tentando ajudar essas pessoas a melhorar a gestão e governança. No meu caso aqui, como empresa, como rente também, você também como empresa, Urban Minas e também como nos conselhos aí, né? Só um ponto importante. Essa questão do mapeamento do mercado, de qual volume de lançamento, etc. Nós começamos a fazer, no meio do ano passado, a pesquisa de Minas Gerais. São 35 cidades, mais ou menos. Exatamente. Assim como tem a pesquisa, estamos fazendo através da Elo, Sinduscom e Secov, as 3 entidades. Assim como tem a pesquisa já consolidada de uns 4, 5 anos ou mais, São Paulo. Que são 70 e poucas cidades. São 70 e poucas cidades. Agora, nesse evento que eu tive lá na Fazenda Boa Vista, que o Felipe Cavalcante desenvolveu, foi bacana demais. E eu conversando com a turma, principalmente do Nordeste e do Sul, que estava lá. Gente... O Luiz Guedes estava lá, né? Da Conviver, tava um bocado de gente. Tava Ayrton, sim. Falei, gente, incentivem fazer as pesquisas regionais para a gente ter o número mapeado. Então, o número de Minas está consolidando com o número de São Paulo. Goiás tem muito empreendimento horizontal. O sul do Brasil tem muito. Sim. O Nordeste tem muito. Então, vamos consolidar e ter um número de fato, sim, né, mais depurado. Sim. Então, é muito importante isso. Fica também essa mensagem aí. Acho que o mercado está caminhando para isso, né? Se envolvam. Procurem as AELOS. Loteadores que querem, de alguma forma, fazer diferença. É barato, né? Tentem fundar uma AELO Nordeste. Eu já falei pro Ayrton, inclusive, da AGC lá de Fortaleza, que eu acho que ele deveria ser o presidente do Nordeste. Ótimo nome. Olha, eu vou até mandar o trecho quando sair aqui, vou falar com ele. Ótimo nome. Ayrton, você tem que ser o presidente porque ele já tem o Rafael, o filho dele, assumindo, já tá conseguindo tocar. E Léo, às vezes não precisa nem ser do estado, pode ser do Nordeste. Exatamente, porque eu acho que para fazer de Fortaleza é pequeno, fazer de Pernambuco é pequeno, mas fazer do Nordeste fica relevante. Fica muito relevante. Relevante e une as pessoas. Eu falei isso pra ele, lembra naquele evento lá no Compan? Eu falei pra ele, Ayrton, eu acho que tem que ser você. Porque o cara é um cara muito querido por todo mundo. Antenado, muito experiente e respeitado por todo mundo. Então, tenho certeza que ninguém ia ter vaidade de... ele é o presidente, todo mundo vai respeitar o cara, entendeu? E ele, na empresa dele, ele tem o Rafael hoje, o filho deles, que tocam o negócio muito bem. Então, ele não vai abrir mão tanto da qualidade da empresa se ele se afastar. É minha opinião, claro, né? Ele tem a opinião dele, mas eu acho que ele já é um cara novo, né? Que ele já tem 2 filhos criados mais velhos. Eu acho que ele pode... Aí fica a dica aí pra ele. Eu vou mandar esse trecho pra ele quando acabar. E conte conosco em Minas pra ajudar no que for necessário. E o CAI Portugal
faço aqui um agradecimento. Toda vez que eu vejo ele, eu agradeço. Todo evento que a gente está junto, eu agradeço. Porque ele ajudou demais na implantação da Elo Minas Gerais. A ideia da Elo veio... Ele deu aula para mim na Fundação do Cabral, no curso de Gestão de Negócios Imobiliários, uma pós-graduação. Falei, Caio, depois da aula, vamos jantar hoje para a gente conversar disso? Daqui a um ano eu gostaria muito de trazer isso para Minas Gerais. E dentro desse ano eu tive várias vezes na Elo, etc., aqui em São Paulo, e ele dando todo o suporte, incentivando que fundássemos lá em Minas a Elo. Não, eu acho que talvez a Elo, São Paulo e Minas são os dois maiores, né? Ou Sim. não? Com certeza, né? Sim. Com certeza. Bom, passamos aqui alguns minutos. Queria te agradecer esse papo excelente. Eu acho que é mais um cara que eu gostaria de ter a versão 2 aqui mais na frente, porque eu acho que é o papo que a gente tinha mais 1 hora de papo aqui, mais 1 hora e meia de papo fácil aqui. Queria te agradecer. Você veio... Não veio de Minas só para isso, mas veio com certeza priorizando aqui o nosso podcast. Eu vim de Minas só para isso. Só para isso? Só para isso. Putz, aí agora a responsabilidade é muito grande. Eu tenho que voltar para Minas também. Eu tenho que você e o Você tá Denis. hiper convidado para Minas. Pra gente Inclusive o Denis sugeriu, né? A gente fazer uma versão mineira lá, né? Fazer uma versão mineira com queijo na frente ali, que eu amo aquele queijo. Outra vez que eu fui, eu me ferrei. Trouxe leite, R$1.000 de queijo. Ali. Doce de leite, eu trouxe tudo isso lá de Minas. Então, cara, muito obrigado mais uma vez. Você é meu amigão. Eu que agradeço. A gente tá sempre junto, mas eu queria formalmente te agradecer que a tua vinda para cá foi super importante e relevante, principalmente para quem tá escutando a gente aqui. Eu, assim, me sinto honrado, muito feliz. Aprendi agora aqui com você muita coisa também. E faço votos aí de você continuar cada vez mais forte aí também com os podcasts, porque é importante difundir conhecimento, informação, fomentar. Isso é muito importante, que a gente levante cada vez aí aos voos mais altos. Fechado, amigo. Brigadão e até BH. Eu que agradeço. Valeu. Até BH. Tchau, gente.